Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 51 a 58. Mantenha a palavra de vocês aberta aí. O tema da mensagem desta noite: nós somos o que nós comemos. Repete comigo. Nós somos, mais bonito, né? Nós somos o que nós comemos. Até um dilema, um tema aí dos profissionais aí, dos nutricionistas, profissionais aí de academia, né? Nós temos a Tamires ali, que é professora, né? Academia, Juliana tem academia, né? O Drogas, Cíntias não estão aqui, mas tem academia, né? Nós temos aí 3 irmãos que têm academias. Então há uma fala assim, né? Que nós somos o que nós comemos. Se nós somos gordinhos, é porque nós estamos comendo comida muito gordinha, né? Eu nasci em Nova Canaã. Quem conhece Nova Canaã aqui? Faz assim. Tem muitos irmãos que não conhecem Nova Canaã. Precisa ir em Nova Canaã, né? Nova Canaã aqui no interior de Marataízes. E eu nasci ali em Nova Canaã. Morei ali até meus 8 anos de idade. E lá em Canaã, Nova Canaã, nessa época, né? Eu sou de 1964. Vou fazer em abril agora 55 anos. Que, pastor? Parece não, parece não, mas 55 anos. E interessante que é agora o que eu vejo, né? Como que eu me alimentava bem, como que meus pais me alimentavam bem. Não comia quase pão, lá não existia padaria. Então a gente não comia fermentos, pães, biscoito recheado, que as crianças gostam aí, né? Isso aí que faz muito mal. Margarina nem rato come, nem barata come margarina, né? Alimento que mata. Não comia. Meu alimento sabe o quê? Sabe o quê, Mário? Batata doce. Batata doce. Quem come batata doce hoje? Né? Alimento maravilhoso, batata doce. A minha mãe fazia angu de fubá. Moisés, angu de fubá, você comeu muito angu de fubá? Moisés deve ter comido também, nasceu na roça também, Lagoa Dantas, né? Angu de fubá. Lá perto da minha casa, eu morava no meio de um pasto, uma casinha no meio de um pasto. E tinha um caminhozinho que dava em uma estrada, a estrada principal. E tinha um curral que pertencia ao meu primo, Ciro Machado. E ali eu ajudava o rapaz que trabalhava cuidando das vacas leiteiras. E ele mandava todo dia, ele entregava o leite lá em casa, eu lembro direitinho, meninos, 6, 7 anos, eu lembro direitinho. Mas ele trazia uma caneca separada, uma caneca grande, né? Aquela caneca de óleo redondo, fazia uma caneca, né? E ele falava bem assim, ó, esse leite aqui é de Edmar. Ele gostava muito de mim, é de Edmar. Era o primeiro leite que ele tirava de manhã da vaca. Primeiro leite. Então ele falava que é o leite mais forte. Esse aqui é o de Edmar. Então, graças a Deus, eu tive assim, uma alimentação muito boa. Mamei até os 5 anos de idade. Até 5 anos de idade. Você imagina, 5 anos agarradinho lá. Era que nem esses políticos aí, não gostava de largar a teta, não. Tinha 4 mães, 3 mães de leite. E naquela época se dava bênção. Mamãe Carli, mamãe Juraci e mamãe Carlita. Dava bênção, benção mamãe, benção 3, 4 mães com minha mãe, né? Eu fui o último de 11 filhos da minha mãe.
Nasci com 4,850 kg. Coitada de mamãe. Parto natural. A minha diferença de idade para o meu irmão mais novo que eu, 6 anos. Quando eu nasci, meu pai tinha 56 anos de idade. Eu vou fazer 55. Então eu fui assim, uma providência de Deus, um milagre de Deus. Não me esperavam, Márcia. Não me esperavam. Mas veio esse menino bonito, lindo, maravilhoso. Meninão, garotão, macho. O 11º filho. Queridos, eu gostaria de falar sobre isso, sobre a nossa alimentação. Você tem se alimentado bem? Você tem ido numa nutricionista para ver se sua alimentação está legal? É importante, amado. É importante isso, Tamires. Juliana, é importante a alimentação? Precisamos ter uma alimentação boa e fazer exercício físico, né? Esses dias aí, férias, coitado. A vaca foi pro brejo. Como diz o povo aí, chutei a jaca mesmo, meti o pé na jaca, né? Não tem como. Mas agora eu vou pagar um preço. Queridos, hoje nós temos visto aí a alimentação está muito difícil. Nós vendo muita enfermidade, muitas doenças, muito câncer. Mas a gente come um frango hoje cheio de hormônio. Frango que é para tirar com quantos dias? Um frango tira, Paulo? Você que entende essas coisas? 3 meses, 60 dias? Não, 3 meses. Tira com 45 dias, 40 dias, frangão grandão, cheio de hormônio. E esses hormônios vai para quem? Para o nosso físico, né? Por isso que temos visto aí muitas enfermidades, as verduras, os legumes, a carne de boi, tudo com hormônio. Hoje o melhor alimento é o peixe de alto mar. Nem os peixes dos rios são contaminados. Então o peixe lá do alto mar ainda aqui, principalmente no nosso Brasil, graças a Deus, não estão contaminados. Fala assim para o irmão que está ao seu lado. Deus quer que você tenha uma boa alimentação, porque você é o que você come. Amém? Como nós nos alimentamos bem, comendo frutas, comendo verduras, nós tiramos do nosso corpo, tira os nutrientes, as vitaminas desses alimentos, e isso serve para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento. Jesus, ele trouxe uma lição muito grande para nós, e um ensinamento maravilhoso, que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. João, capítulo 6, versículos 51 a 57, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Repete comigo. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Quem pode dar glória a Deus? Jesus está falando, Jesus disse, eu sou o pão. Ele continua dizendo, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmo. Olha o que Jesus diz. Se não comermos da carne dele e não bebermos o sangue dele, nós não temos a vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
pois a minha carne é verdadeira comida. Repete comigo, Jesus dizendo, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Repete, o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Que o Espírito Santo ministre essa palavra em cada coração aqui esta noite. E todos que ouviram essa mensagem, que sejam impactados pelo poder da palavra de Deus. Nós somos o que nós comemos. Nós temos visto aí muitas crianças desnutridas. Em muitos países. Nós fizemos algumas viagens missionárias no sertão nordestino, no sertão de Pernambuco, Piauí, Ceará. E como que nós vimos aquelas crianças, aquelas famílias desnutridas. Nós fomos num lugar chamado Serra do Moraes. Serra do Moraes. Lá naquele chapadão, naquela serra do Chapadão, ali em Pernambuco. Lugar da miséria, da miséria. Você pensa em um lugar de pobreza, de miséria. Naquele lugar tinha nada, nada. Não tinha uma igreja, nenhuma igreja, nem Assembleia de Deus, nem Batista, nem Maranata, nem católica, nenhuma igreja. Um povo sedento, de fome. E eu lembro que a igreja presbiteriana, que estava nos dando apoio ali naquela localidade, e quando nós subimos, nós estávamos ali em Araripina. Araripina era a cidade. Esse lugar pertencia ao município de Araripina. Araripina, mais ou menos igual aqui em Marataízes, 30 e poucos mil habitantes. E quando eu falei para o pastor, quando nós estávamos subindo aquela serra, eu falei para o pastor, pastor, hoje nós vamos ganhar mais de 15 almas para Jesus, ali em Serra do Moraes. O pastor regalou o olho para mim e falou assim, pastor, se nós ganharmos uma alma, aleluias, glória a Deus. Eu falei assim, pastor, crê e verás a glória de Deus. Um dia eu vou trazer uma mensagem, já trouxe há muito tempo, quando eu fiz a viagem, mostrei. E eu lembro quando eu estava pregando ali, nós levamos alimentos também, levamos bíblias, roupas. E quando nós estávamos pregando ali debaixo de uma árvore, aquele povo sedento, com fome, fome de comida, mas fome de Deus. E naquela tarde ali, debaixo de uma árvore, tem as minhas fotos, as fotos nossas ali pregando. 23 almas se converteram aceitando Jesus ali. Coisa maravilhosa. Essa viagem foi tremenda. O dia que nós ficamos ali, nós chegamos no total de 92 almas que aceitaram Jesus nessa viagem que nós fizemos ali no sertão. E é muito triste a gente ver uma pessoa com fome. Eu não sei se alguém aqui já passou fome, fome mesmo do pão, do alimento. É muito difícil para nós, pais, vermos nossos filhos com fome. E às vezes não tem nada para dar.
Porque uma criança, uma pessoa que não se alimenta, uma boa alimentação começa na gestação da mãe, da criança. Né? A Márcia está ali grávida, acariciando ali o bebê. Né? E a boa alimentação começa ali. Eu creio que minha mãe me alimentou muito bem no ventre dela, 4,850 kg, né? Mas eu vejo nas igrejas, e vejo aqui na Koinonia, na igreja que eu sou pastor, muitas pessoas aqui desnutridas, muitas pessoas aqui raquíticas. E eu tenho visto muitas pessoas, quando a gente faz visita, que a gente vê que as pessoas não estão vindo à igreja. Eu não sou de fazer gabinete. Eu sou de visitar, ir nas casas, nas famílias. Eu tenho esse ministério. E a gente ministra na escola de cura. A gente ministra no curso Casados para Sempre. A igreja tem oferecido muito alimento. A escola de cura, Deus tem feito maravilhas, amém? No encontro das mulheres, terça-feira, Deus tem trazido alimento maravilhoso. Os jovens com o nosso missionário, os homens. Mas eu vejo que muitas pessoas não querem se alimentar. E nós somos o que nós comemos. Se eu me alimento bem, se eu tenho uma boa alimentação, eu vou estar bem de saúde. Se você se alimenta bem o seu filho vai estar bem de saúde. E assim é a nossa vida espiritual. E Jesus estava trazendo algo para aquele povo ali, para os seus discípulos. Jesus não estava somente com 12 discípulos. Jesus estava com muitos discípulos. Mais de 60 discípulos. E quando Jesus traz essa mensagem, muitos abandonaram Jesus. Porque muitas pessoas não entendem o que é comer de Jesus. Daqui a pouco nós estamos vendo aqui a mesa preparada para a ceia do Senhor. A doutrina que Jesus deixou para nós. A ordenança que Jesus deixou para nós. Daqui a pouco nós vamos estar comendo do pão, que representa, que simboliza o corpo de Cristo, amém? Daqui a pouco nós vamos estar tomando do vinho, que simboliza o sangue de Jesus. E Jesus chega para aquela multidão, a Bíblia diz que a multidão seguia Jesus. E se vocês for ver aqui nesse capítulo 6, se vocês em casa lerem esse capítulo, está falando no início do capítulo que a multidão veio. E não tinha alimento para aquela multidão. E Jesus falou, vamos dar de comer a este povo. E os discípulos chegaram, olha, tem um rapazinho. E ele está com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fala assim, então pede o povo para sentar. E Jesus com aquele, como diz o hino aí, com a merenda daquele rapaz, Jesus alimentou aquela multidão. Jesus fez aqueles pães, aqueles peixes se multiplicarem de modo fascinante. Só de homens tinha 5.000 homens, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E a gente sabe que nas reuniões, geralmente tem mais mulheres do que homens. E a criançada, então vamos botar aí em torno aí de 12.000 pessoas por baixo. E assim mesmo sobrou, que encheu 12 cestos. E Jesus depois despede aquela multidão. Mas aquela multidão continua seguindo Jesus. Continue atrás de Jesus. Jesus toma o barco e atravessa o mar.
E aquela multidão vai e pergunta: Senhor, desde quando o Senhor está aí? Desde quando o Senhor veio para cá? Aí Jesus olha para aquela multidão e fala assim: olha, vocês estão me seguindo porque eu tenho dado o pão e o peixe para vocês, o alimento. Vocês não têm me seguido por quem eu sou, mas pelo que eu faço por vocês. E Jesus disse: olha, esse pão que vocês estão correndo atrás, esse pão que vocês tanto estão querendo, este pão vai perecer. Vocês vão comer e daqui a pouco vocês vão sentir fome. Vocês vão comer e daqui a pouco vocês vão morrer. Vocês precisam comer do pão dos céus. Aí ele fala: eu sou o pão. Eu sou o pão. E quem comer de mim, quem comer da minha carne, e quem beber do meu sangue, terá vida eterna. Amém? Querido, nós somos o que nós comemos. E o alimento que nos dá a vida eterna se chama Jesus Cristo. Amém? O alimento que nos traz vida se chama Jesus. Mas eles não entenderam, eles não compreenderam, como? Como que nós vamos comer a carne dele? Como que nós vamos tomar o sangue dele? A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, que era próximo à Páscoa. Esse evento aconteceu próximo à Páscoa. E na Páscoa, existia um costume dos povos judeus comerem o quê? O cordeiro pascual. Aquele cordeiro que lembrava a libertação do povo do cativeiro da onde? Do Egito. Aquele cordeiro que eles comeram e o sangue que eles passaram no umbral da porta, que quando veio o anjo da morte, a última praga, não atingiu as famílias que tinham comido o cordeiro e que tinham usado o sangue. Quem pode dar glória a Deus? Jesus estava falando para eles e eles não estavam entendendo que Jesus estava falando: eu sou o cordeiro. Se vocês comerem de mim, da minha carne, e beberem do meu sangue, vocês não morrerão. Como todos que não morreram no Egito lá, que comeram do cordeiro e pegaram o sangue, usaram o sangue, não morreram, vocês não morrerão. Vocês terão vida eterna. Eles não entenderam que Jesus estava se referindo a algo que ia acontecer com ele. Que ele seria o cordeiro que iria ser sacrificado no Calvário. O cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles precisariam comer de Jesus, da carne e do sangue de Jesus. Comer da carne e do sangue de Jesus é o quê? Aceitar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Quando nós aceitamos o sacrifício, cremos no sacrifício de Jesus, na sua carne, no seu corpo, que foi dado lá no madeiro, pregado no madeiro, e do seu sangue que foi derramado no madeiro. Quando nós aceitarmos esse sacrifício, nós estamos comendo do cordeiro de Jesus Cristo. Eles achavam que eles precisariam comer realmente o corpo de Jesus.
tomar do sangue de Jesus. Eles não estavam entendendo essa doutrina porque era uma doutrina nova que Jesus estava trazendo. E Jesus, ele introduz essa doutrina para a igreja antes do sacrifício dele na cruz, antes da Páscoa. Ele leva os seus discípulos e ali ele prepara a ceia. E ali ele ministra a ceia. E a palavra diz que ele toma o pão. Ele mesmo, vivo, não morto. Ele toma o pão e diz: este aqui é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E a Bíblia diz que ele depois toma o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei em memória de mim. Em memória de algo que iria acontecer. Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Queridos, presta atenção. Quando nós comemos de Jesus e bebemos do sangue de Jesus, tudo que é de Cristo começa a ser introduzido aonde? Em nós. Se eu como um alimento, se eu como uma batata doce, os nutrientes, os sais minerais que aquela batata tirou da terra, e o meu corpo necessita, esse alimento virá para o meu corpo. Esse alimento vai começar a formar as coisas no meu corpo que eu preciso: músculos, carne, gordura. Todo o alimento ele é ingerido e ele começa a ser espalhado no meu organismo. Esse alimento começa a ser transformado. Quando nós comemos de Jesus, amado, presta atenção, isso é maravilhoso. Jesus passa a viver em nós. Quem pode dar glória a Deus? Jesus passa a nos dar músculos espirituais. Jesus passa a nutrir a nossa vida. Por isso que ele diz: aquele que comer de mim não terá fome. Aquele que beber de mim não terá sede. Mas ele está referindo isso ao quê? A fome desse pão, a fome da água deste mundo, não. Fome e sede espiritual. Fome e sede que nos leva para a vida eterna, que tira a morte de nós. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, pecados, mas em Cristo Jesus, ao comer, ao receber, ao aceitar o sacrifício de Cristo no Calvário, nós passamos a ter vida eterna. Agora preste atenção uma coisa: quantos aqui já comeram de Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador? Levante a mão e diga glória a Deus. Amém. Mas pronto, acabou? Não. Nós precisamos comer diariamente. E o que é comer de Jesus diariamente? Comer da sua palavra, comer dos seus ensinamentos. Nesse versículo, ele diz que ele é a palavra. No versículo 63 diz assim, olha: o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Quando você está aqui, você está se alimentando da palavra de Deus. Você está se alimentando dessa mensagem. Quando em casa você pega a sua Bíblia e começa a estudar a palavra de Deus, você está se alimentando de vida. A palavra de Deus é vida para você. A palavra de Deus traz vida para nós.
A palavra de Deus vem nos nutrir. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Queridos, você fazer academia é muito importante. Você dar uma caminhada, uma pedalada, é muito importante. E tem gente que vai na academia ou faz seus exercícios físicos todos os dias. Tem gente que é ratinho de academia. Mas eu quero perguntar a essas pessoas evangélicas, quantas vezes leem a palavra durante a semana? Quantas vezes se alimenta de Jesus? Quantas vezes supre as necessidades? Por isso que eu falo, amado, pessoas que não vêm na escola de cura, pessoas que não vão ao encontro das mulheres, pessoas que não oram, pessoas que não buscam o Senhor, estão fracos. Pessoas que estão na igreja doentes. Às vezes nós começamos a falar algo da palavra com a pessoa assim, algo simples da palavra, que a gente aprende na classe das crianças. E tem muitas pessoas que não conhecem nada. Tem pessoas que querem viver muito de experiência. É muito importante a experiência, sim. Mas o que nos nutre é a palavra de Deus. É a palavra que nos traz vida. E quando aquele Jesus trouxe essa doutrina, que precisava comer de Jesus, e comer de Jesus, você sabe o que é, amado? Mais forte. Comer de Jesus é você viver Jesus, Jesus viver em você. Se você está comendo de Jesus, está se alimentando, Jesus, o que Jesus tem de nutriente, o que Jesus tem de proteína, o que Jesus tem de carboidrato, vai começar a se manifestar no teu corpo, na tua vida. A sua maneira de falar vai começar a mudar. As suas atitudes vão começar a mudar. Você vai começar a adquirir músculos espirituais. Porque agora Jesus está sendo introduzido no seu organismo. Não basta só nascer de novo. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Mas nós precisamos nascer, mas precisamos o que também? Crescer. Nos tornarmos fortes. Queridos, nós precisamos nos tornar fortes porque a luta é muito grande. Nós estamos enfrentando dias terríveis. Nós vimos aí o que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa semana com aquela chuva forte. E agora lá no Flamengo, lá com aqueles meninos. Quantos pais sofrendo. E uma hora para outra, a coisa pode bater na nossa porta. Nós pedimos a misericórdia de Deus que isso não aconteça. E nós precisamos estar fortes para ajudarmos outras pessoas, suportarmos tudo isso que tem vindo contra nós, termos bom ânimo, porque nesse mundo teremos aflições. E é o que nós comemos, é o que nos alimenta, que vai nos dar força. Querido, se eu for para a academia, sem ter uma boa alimentação, eu vou passar mal lá. Eu não vou aguentar levantar os pesos. Ele vai me dar tonteira. Eu vou voltar para casa. Tem pessoas que não têm conseguido vir na igreja. Por quê? Porque estão desnutridos. Porque não têm se alimentado. Não têm se alimentado do Senhor. Não têm tido compromisso com Jesus. Estão vivendo parece que estão fortes, mas não estão. E a gente vê quantas pessoas que nesses momentos difíceis estão se desesperando. Infelizmente, amados, nós temos ouvido aí os noticiários de muitos pastores cometendo suicídio. Mas como?
A gente fica assim, eu fico assim, como? Sabe por quê, amado? Nós pastores, nós damos muito. Nós precisamos estar muito com os casais, fazendo visitação. Muitas vezes eu tenho que chegar aqui na igreja com um problema seríssimo, eu estou dentro da minha casa. E às vezes se eu chegar assim, ou a pastora chegar meio... Tem pessoas que não vão lá nem conversar com a gente. Não ligo, não pergunto, pastor, o que está acontecendo? Mas nós precisamos. E muitas vezes nós estamos dando, e muitas vezes nós não estamos comendo. Nós não estamos alimentando. E eu vejo muitos pastores, muitas vezes, só preparando a mensagem para trazer, para ministrar a igreja. Mas não tem um momento de devocional, não tem um momento dele com o Senhor. Nós precisamos nos alimentar. Para eu dar, eu preciso me alimentar. Porque eu não tenho como dar o que eu não tenho. E a gente tem visto muitas pessoas no meio evangélico caindo, pastores, líderes, porque não tem se alimentar. Nós precisamos orar, nós precisamos estar nos encontros. Hoje a igreja Koinonia oferece todos os domingos pela manhã a escola de cura. Nós vamos começar agora uma nova turma, com a primeira turma, agora depois do carnaval. As mulheres vão começar um material maravilhoso, os homens estão lá com um material maravilhoso. Se eu perguntar aqui os homens, quantos homens já foram na reunião dos homens aqui? A minoria. Eu fico triste, amado. Às vezes eu estou vindo para a igreja, nos cultos de quinta-feira, na escola de cura, e estou vendo pessoas passeando nas ruas, de short, de camiseta, indo para outros lugares. E acho que vim simplesmente aqui aos domingos à noite. Isso é o suficiente. E quando Jesus trouxe aquela palavra dura, os discípulos que estavam ali, a maioria, abandonaram Jesus. Abandonaram. Viraram as costas para Jesus. Sabe por quê? Porque eles queriam a bênção. Muitas pessoas vêm na igreja por causa das bênçãos, por causa do pão e do peixinho, mas não querem ter compromisso com o reino de Deus. Não querem o reino de Deus estabelecido dentro de si. Não querem mudar as suas atitudes lá fora, porque quando Jesus entra, muita coisa tem que sair. Quando Jesus entra, as coisas que não prestam saem. Porque quem se alimenta de Jesus vai botar tudo para fora, porque Jesus põe tudo para fora. Ele expõe o pecado. Porque é o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Mas muitas pessoas não querem. Querem suprir as suas necessidades. Querem os pãezinhos, os peixinhos. Mas quando Jesus fala assim, olha rapaz, vocês estão vindo aqui na Koinonia, porque eu tenho bênção para vocês, porque eu tenho abençoado. Mas isso que vocês estão tendo vai perecer. Vocês precisam comer de mim. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu vinho. Porque é isso que vai dar vida eterna para vocês. E aqueles discípulos foram embora. Aí Jesus chega para os 12, a palavra diz nesse capítulo, Jesus chega para os 12 e fala assim, vocês não vão junto com eles não? Aí Pedro levanta, né? Para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Quem pode dar glória a Deus? Para onde nós iremos? Em lugar nenhum. Nada desse mundo tem vida eterna, só Tu tens a vida eterna. Então nós queremos comer de Ti, Senhor. Nós queremos beber de Ti. Queridos, Jesus supre, repete junto comigo, Jesus supre
todas as nossas necessidades. Você não precisa de mais nada. Quem pode dar glória a Deus? Você só precisa de quem? Jesus. Ir em um encontro é muito bom. Ir em um retiro é muito bom. Ir em um monte é muito bom. Mas se não tiver Jesus lá, não presta. Você não tem como ir num monte todo dia. Você não tem como ir no encontro todo dia. Você não tem como ir no retiro todo dia, em um congresso. Isso é maravilhoso, não é? Quem gosta de ir em congresso, no monte? É muito bom. Mas você precisa comer Jesus diariamente na sua casa. No seu casamento. Junto com seus filhos. Nós precisamos compartilhar a palavra dentro da nossa casa. Eu faço o curso Casados para Sempre. Nós vamos começar uma nova turma agora em abril. E uma das coisas que mais nos entristece são os casais que estão dentro da igreja, casais crente. Nós fizemos a última turma agora e a maioria eram todos crentes. Não era, pastor? Essa turma agora? Eram todos crentes? Todos. Sabe quantos casais tinham o costume de orar todo dia juntos? Quantos? Nenhum. Os casais falaram para mim, pastor, nós não oramos juntos. Querem ter um casamento abençoado. Querem ter um casamento nutrido. Mas se Cristo não estiver neste casamento, não tem como este casamento ter vida. Não tem como este casamento ter felicidade e prazer. Porque só Jesus supre as necessidades. Não adianta você ter um carro bonito na sua garagem. Não adianta você ter uma casa bonita. Não adianta você ter um jet ski. Não adianta você fazer isso, fazer aquilo. Porque tudo isso perece. Isso não traz vida. Só Jesus traz vida. Só Jesus nutre as nossas necessidades. Porque Jesus é o pão que dá vida. Jesus é o vinho, é o sangue que nos dá vida. E quando nós comemos de Jesus, Ele entra em nós e Ele nos nutre, Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo para enfrentarmos todas essas lutas, essas dificuldades que nós temos rompido. E é Jesus que nos dá músculos espirituais. Nós precisamos malhar mais aqui, amado, mais na leitura da palavra. Nós precisamos fazer mais exercícios aqui na palavra, na comunhão, no estar junto com a igreja, na comunhão dos irmãos, na oração. Isso nutre, amado. Quando nós estamos aqui, a igreja está sendo nutrida, porque o Espírito Santo ministra a igreja. A Bíblia diz que os discípulos estavam juntos, a igreja estava unânimes, comendo do pão, bebendo da ceia do Senhor, e sendo nutrido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que a igreja crescia em graça, em formosura, e Deus acrescentava a cada dia mais e mais. Igreja Batista Koinonia, vocês querem ver essa igreja grande? Vocês querem ver essa igreja crescer? Então se alimente de Jesus, coma de Jesus, coma da palavra e beba do vinho. Seja obediente, faça a vontade do Senhor. Apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, apóstolo Paulo, ele se alimentava tanto de Jesus, que ele chegou ao ponto de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Vamos colocar em pé? Eu queria que você falasse isso. Você já está crucificado realmente? O seu eu, querido, será que você não é o que você está comendo? Será que você não está vivendo mais para o seu trabalho? Será que você não está vivendo mais para outras coisas em vez para Jesus? De que você tem se alimentado mais?
De Jesus ou das outras coisas? Lembra, todas as outras coisas perecerão. Vocês comeram do maná e vossos pais pereceram. Mas eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca terá fome. Quem beber de mim nunca terá sede, porque eu sou o pão da vida. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Começa a comer, querido. Começa a se alimentar diariamente de Jesus, da sua palavra, do seu sacrifício na cruz do Calvário, porque ainda existe uma cruz. Quanto mais você se alimenta de Jesus, mais o seu eu é crucificado. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa Cristo vive em mim. Deixa Cristo viver. Cristo quer viver. Cristo quer manifestar a vida dele em nós. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Cristo vive em mim. Aleluia. Jesus quer, querido. Jesus quer que nós sejamos as mãos dele aqui na terra. Jesus quer que nós sejamos a boca dele aqui na terra. Jesus quer que nós sejamos os pés dele aqui na terra. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos alimentar mais e mais dele, comer mais e mais dele, para que ele possa se manifestar em nós. Porque ele precisa falar para os perdidos, ele precisa falar para os necessitados. E nós somos o corpo de Cristo, nós somos a boca dele. E Jesus quer usar você como boca dele,
lá onde você trabalha, lá onde você estuda. Jesus quer que você seja as mãos dele para abraçar os aflitos, os necessitados. Mas muitas vezes você não tem permitido que Jesus te nutre, que Jesus, que você coma dele, beba dele, e ele se manifeste em você, para que as pessoas não vejam mais você, mas que as pessoas vejam em nós Jesus, para que as pessoas vejam na igreja Jesus, Jesus. Nós precisamos comer mais de Jesus, nos alimentar dos seus ensinamentos, viver mais a cruz, viver mais a misericórdia, manifestar a essência de Jesus em nós, o seu perfume em nós. Nós precisamos comer, ter fome de Jesus, ter sede de Jesus. Fala: Jesus, eu te quero, Jesus, eu preciso de ti. Você lembra quando você se converteu, quando você aceitou Jesus, aquela fome que você tinha, aquela sede de estar na casa de Jesus, de estar na casa do Senhor, de falar de Jesus. Talvez isso tenha morrido em você, porque você não tem se alimentado de Jesus. Coma de mim, coma do meu corpo, beba do meu sangue, porque Ele é vida, porque Ele é vida, é vida eterna, cura, sara, restaura. Quer ver o seu casamento restaurado? Coma de Jesus. Quer ver todas as suas áreas restauradas? Coma de Jesus, coma de Jesus, beba dele, porque eu sou o pão da vida, o pão da vida, o pão da vida. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Jesus traz vida em nós, para sermos fortes, querido, para sermos animados, felizes, termos disposição de correr, de pular, de adorar, de glorificar, de salvar vidas. Eu quero perguntar aqui esta noite, se tem alguém que ainda não comeu de Jesus, do sacrifício dele na cruz do Calvário, aceitando ele como pão da vida, aceitando ele como vida para você. Você ainda não entregou o seu coração. Jesus quer entrar dentro de você, Jesus quer trazer vida e vida com abundância. Então, se você quer comer de Jesus, reconhecendo Jesus como seu Salvador, levante a tua mão comigo e fala: se eu quero, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Você que tem sentido que você precisa comer mais de Jesus, você tem sentido desânimo, você tem sentido fraqueza, seus músculos espirituais estão fracos. Fala assim: eu preciso, pastor, me alimentar mais de Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você talvez membro desta igreja, membro da igreja que está nos visitando, você que está ouvindo essa mensagem, aonde você estiver, você está se sentindo fraco. Coma de Jesus, beba de Jesus. Jesus vai te nutrir, Jesus vai te dar vida e vida com abundância, mesmo diante das lutas que nós estamos passando, das dificuldades deste mundo. Mas você vai sentir algo diferente. É Jesus em você, é Jesus te nutrindo, é Jesus te dando força, te dando vigor. Levante a tua mão, eu quero orar por você. Você pode levantar do seu lugar e vir aqui. Eu quero orar por você. Quero pedir a Jesus: Jesus, derrame algo especial sobre a vida deste irmão nesta noite. Traga cura, traga restauração. Se você não tem sentido vontade de ler a Bíblia, de orar, de estar aqui nos cultos, no culto da sua igreja,
Busque, Senhor amado. É o Senhor que vai te dar força. É o Senhor que vai te dar ânimo. É o Senhor que vai te dar vigor. Senhor, que esta palavra venha fazer a obra no qual ela foi preparada nesta noite. Que teu Espírito Santo esteja avivando esta palavra em cada coração. Que essa palavra seja nutriente. Que essa palavra seja proteína. Que essa palavra seja vitamina para a vida de cada um que está ouvindo esta mensagem, ó Pai. Que venha trazer força. Que venha trazer ânimo. Que venha tirar, Senhor, despertar esses que estão dormindo, estes que estão acamados, estes que estão no CTI, ó Pai. Oh Deus, tem misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus.